Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, na bênção, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Você que tem se inscrito no canal, fique sabendo de uma coisa: o teu nome está no meu caderninho de oração e todos os dias, mais precisamente todas as madrugadas, eu tenho intercedido pela tua vida. Seja qual o problema for que você esteja atravessando, creio que você esteja no deserto tanto quanto eu. Então, é necessário que nós tenhamos uma cobertura espiritual, que nós tenhamos uma intercessão constante, para que nós tenhamos a visão e a direção de Deus para percorrermos esse deserto da melhor maneira possível, tá bom? Você que ainda não é inscrito no canal, está assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Diário de Restauração. Deixa aí o seu like, compartilhe se o vídeo for bênção para você, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você seja avisado cada vez que nós postarmos um vídeo novo. Eu estou organizando as coisas por aqui para que nós tenhamos datas e horários específicos para gravarmos o vídeo e assim você já fica de alerta, tá bom? Nós estamos terminando essa organização, então logo ela aconteça, eu aviso para vocês aqui. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, ela é de grande valia. Você divulgando esse vídeo, compartilhando, a mensagem chega para outras pessoas que estejam passando pelo mesmo problema. É uma luz, é uma direção, é uma orientação de Deus pela sua palavra para que essa pessoa também possa alcançar a vitória. É tudo o que nós desejamos. Que nós entendamos o porquê estamos no deserto, o porquê que o Senhor nos trouxe ao deserto. Tá? Isso precisa ficar bem claro. Você, por livre e espontânea vontade, não queria estar no deserto. Ele é doloroso, ele é marcante, tá? E às vezes você se encontra sozinho. Essa é a realidade de muitos que testemunham sobre o deserto. Mas acontece o seguinte: o mais importante é você entender por que o Senhor te trouxe. É entender o que é que Deus quer fazer a partir da sua vida. Tudo isso não se resume única e exclusivamente a você como pessoa, a você como homem, mulher de Deus. Não, Deus tem uma visão muito mais ampla do que a nossa mente humana pode entender. Então saiba que Deus tem algo grande para fazer através da tua vida. Por isso foi necessário, tá? É necessário que você esteja no deserto. É aqui que você vai aprender, é aqui que você vai ter uma intimidade maior com Deus, é aqui que você vai conhecer Deus de fato e verdade. Por isso é que em muitos momentos do seu deserto, você olha para a direita, olha para a esquerda, você não vê ninguém. É porque o Senhor quer tratar com você de uma forma individual. Você é tão importante para Deus, Deus te ama tanto, que além de ter enviado o teu único filho para morrer na cruz por você, o Senhor afastou as pessoas que pudessem te distrair de entender o porquê você está no deserto, tá bom? Esse nosso Deus, ele é maravilhoso, digno de toda honra, glória e louvor. Agora eu quero dividir com vocês um texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos refletir e aplicar na nossa vida, nessa caminhada, nesse processo que nós chamamos de deserto. No Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, tá? Ele vai falar, dentre outras coisas, sobre a morte de Lázaro. E é sobre isso que eu quero falar com você. Algo que aparentemente esteja morto na sua vida. Nós aqui falamos de casamento, nós temos aqui no canal a visão de que Deus, ele é a favor do casamento. Foi Deus quem instituiu o casamento. Nós entendemos que o Senhor, ele tem compromisso, ele tem uma aliança com a primeira aliança, com o primeiro casamento de ambos os cônjuges. É esse casamento, primeiro dos dois, é que Deus abençoa, é que Deus entra no negócio. Né? No vídeo anterior nós falamos sobre Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, sobre a condição daquele que se divorcia por qualquer motivo e acha que Deus tem cláusula de exceção para te dar uma nova pessoa, tá? Então eu entendo que a pessoa pensa assim: Deus errou em me dar fulano e agora ele vai consertar me dando ciclano. E fulano tá lá, vivo vivendo a vida dele. Não creio nesse Deus, não. Deus é Deus imutável. Os princípios que Deus estabeleceu, nem ele, como Deus soberano, ele quebra. Isso para nos ensinar que ele é Deus e é Deus que não muda nas suas concepções, nos seus princípios. Então,
Esse texto fala da morte de Lázaro. Algo está morto dentro dentro desse nosso contexto, né? Mais especificamente o casamento. Muitos acham, muitos pensam e veem a realidade do momento como o casamento morreu, acabou, ponto final. Eu preciso, né, como na língua portuguesa, ponto parágrafo para outra linha. Não é assim que Deus funciona. Tá? E Deus não é Deus de novos começos a partir de quebra de princípio. Deus é Deus de novos começos a partir de uma restauração. É isso que glorifica o nome do Senhor, é isso que engrandece o nome do Senhor e faz com que o Senhor seja conhecido como Deus que cuida daquilo que Ele criou. Quando Deus cria algo, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele criou. E tudo que Deus criou foi a partir do que Ele falou. Deus falou que o seu casamento não vai ser quebrado, não vai ser desfeito. Ainda que os homens vejam o casamento como desfeito, para Deus ainda não foi. E eu quero, nos próximos vídeos, daqui para frente, eu estou elaborando o meu testemunho particular de deserto. Eu acho que é bom nós dividirmos isso. Nós vivemos de muitas experiências de homens e mulheres de Deus, algo tremendo, mas Deus quer fazer com que você tenha a sua própria experiência, você tenha a sua história para contar e ser contada por outras pessoas. E assim o ciclo da vida do homem e da mulher com Deus. Você se apoia em testemunhos, tá, de pessoas que passaram pelo mesmo processo que você. Nesse processo você vai criando a sua história e mais para frente você vai contar essa história que vai ser bênção para outras pessoas. Entendeu como é que funciona o ciclo? Você aprendeu de alguém, agora você está aprendendo para ensinar outras pessoas a partir do seu testemunho de vida. E é isso que eu quero fazer para vocês, contar o meu testemunho para que vocês possam ver como é que Deus cuida de nós em cada detalhe. Aqui nessa história, Lázaro era muito amigo de Jesus, o texto diz, e as irmãs, quando Lázaro ficou enfermo, as irmãs dele, Marta e Maria, mandaram um recado para Jesus. E Jesus não estava na mesma cidade, Jesus estava numa cidade um tanto quanto distante. Mas elas enviaram uma mensagem para Jesus, dizendo, olha, aquele a quem tu amas está enfermo, venha visitá-lo. Qualquer um em uma condição dessa, você que de repente tenha o seu pai, a sua mãe enfermo, alguém te manda uma notícia, é bem provável que você pare tudo que você esteja fazendo e vá lá visitar essa pessoa que você ama, né? E Jesus, ele não é diferente, não é alheio aos nossos sentimentos de amor, de carinho, de cuidado para com a outra pessoa. Jesus não está alheio a isso. O que Jesus nos orienta é que nós não devemos viver guiados por esses sentimentos. Quando nós somos guiados por sentimentos, nós temos uma forte tendência a fracassar em tudo aquilo que nós investimos. Deus não é Deus de sentimentos, Deus é Deus de fé, Deus é Deus de razão, de lógica. Tudo que Deus faz tem um motivo. Deus não age por impulso, Deus não age de repente. Deus é Deus estrategista, planejador. Quanto tempo levou para que Noé construísse a arca? Deus o avisou a um determinado tempo, ele levou outro tempo construindo a arca, e aquilo que Deus avisou para ele lá no início se cumpriu depois de algum tempo. Muitos na época de Noé não acreditaram, mas aconteceu, porque Deus é imutável. Então, as irmãs mandam avisar Jesus que o amigo dele estava enfermo, e era uma enfermidade que aos olhos humanos era para a morte. E Jesus, recebendo aquela mensagem, Jesus ficou onde ele estava. E conversando com os discípulos, Jesus ficou onde estava. Depois de algum tempo, alguns dias, Jesus resolve ir até o encontro de Lázaro. E na conversa que ele teve com os discípulos, ele disse, olha, o meu amigo está dormindo e eu vou lá acordá-lo. E os discípulos, não querendo voltar para a região de Betânia, de onde eles saíram, quase que apedrejados, eles estavam com medo de voltar àquela cidade. Eles disseram para Jesus, olha, então se ele está dormindo, ele está salvo, está tranquilo. Não precisa a gente voltar lá. Então Jesus teve que ser mais específico, mais claro,
tá? Isso para você ver que a linguagem de Jesus, muitas das vezes os discípulos não entendiam. Por isso é que a nossa mente, a nossa visão e a nossa fala tem que ser renovada e alinhada com a fala, o pensamento de Jesus, a visão de Jesus. Como é que Jesus vê o teu casamento? Como é que Jesus vê o teu cônjuge? Será que você tem a mesma visão que Jesus para com eles, mesmo lá afundados no pecado? Você olha para eles como Jesus olha, com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, com um olhar de quem quer estender as mãos para tirá-lo de lá? Ou você é daqueles que fica apedrejando, apontando o erro, você querendo ser o juiz e condená-los porque eles estão lá? Muitos dos que estão lá conhecem a palavra e distorcem a palavra para viver uma vida de pecado. Mas Jesus não muda o olhar de amor, de graça e misericórdia para com essas vidas, mesmo elas estando no erro. Então Jesus disse, olha, então vamos lá acordar o meu amigo. Só que Jesus fala uma coisa muito interessante e eu queria chamar a tua atenção para isso, que diversos textos bíblicos, para nós entendermos, nós precisamos prestar muita atenção em cada palavra, porque existem palavras-chave que vão dar um entendimento total de todo o texto. A palavra-chave desse texto que eu particularmente entendi está aqui no versículo de número 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Presta atenção, Jesus recebe uma notícia de que o amigo dele está morrendo. Jesus não se move. Quando chegou a hora, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, diz a palavra de Deus. Por isso eu digo que Jesus é organizado e planejado em tudo que faz. Tá? Na minha visão, não tem essa coisa de Deus age no de repente. De repente para você, que talvez estivesse desapercebido, mas Deus vem preparando a situação já de um tempo. Olha só, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo para morrer e ele não se move. No tempo certo, Jesus disse, vamos lá, acordá-lo. E Jesus disse aqui, ó, já avisando que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus, fosse glorificado por ela. O que nós entendemos com isso? Irmão e irmã, talvez você tenha recebido e você tenha visto a notícia de que o seu casamento está morto. Talvez você ache que é um ponto final no seu relacionamento, a partir do momento em que você recebeu a notícia do pedido de divórcio do seu cônjuge. Então você acha que, como humano, limitado que é, acabou aí. Divórcio não tem como voltar atrás. Só que o nosso Deus, ele é Deus do impossível, né? Então, Jesus recebe a notícia e você talvez, quando começou a perceber os problemas no seu relacionamento, no seu casamento, você mandou uma mensagem para Jesus, olha Jesus, me socorre, eu não sei o que fazer. Meu marido está assim, está assado, a minha esposa está assim, está assada. Jesus, já fiz tudo o que eu podia fazer. E nós vemos Deus, muitas das vezes, como a porta do desespero. Você tenta fazer de tudo antes. Você tenta ser sensual, você tenta ser agradável, você tenta ser amoroso, só que não adianta você querer ser algo que você não foi durante muito tempo. Da noite para o dia não se muda uma pessoa. E aí você manda uma mensagem para Jesus, envia uma mensagem para Jesus através da sua oração. Senhor, me ajuda a consertar meu casamento. Jesus recebeu a mensagem. Ainda que ele não tenha vindo de imediato ao teu socorro, mas a mensagem chegou. A tua oração foi ouvida. Agora, há o tempo determinado por Deus para que ela seja respondida. Então, veja bem, Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte. Irmãos, o teu casamento não vai acabar com o divórcio, não vai acabar com eles saindo de casa ou ela, não vai acabar com eles arrumando outras pessoas. Aos olhos de Deus, e essa é a visão que importa, aos olhos de Deus o casamento ele é único. Ele é indissolúvel. Ainda que eles estejam lá, vivendo no pecado, arrumando outras pessoas, tem alguns que até filhos têm com outro relacionamento, mas é errado. O errado continua sendo errado, mesmo que todos façam. E o certo continua sendo certo, ainda que ninguém faça. Essa é a visão de Deus.
Pecado continua sendo pecado, ainda que todos estejam fazendo, ainda que para muitos esteja normal, legalizado. Mas a santidade, a integridade espiritual, ela continua sendo agradável aos olhos de Deus, ainda que ninguém faça. E Jesus foi lá. Depois de 4 dias, Lázaro morreu. Para as irmãs dele, tanto é que uma delas chega e fala, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só como a visão dela está distorcida da visão de Jesus. Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte. E ela disse, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, precisa-se ajustar visões. Precisa-se ajustar falas. Eu preciso falar aquilo que eu creio e não o que eu vejo. Muitos dos milagres que nós esperamos e ansiamos que aconteça, não acontece porque nós não estamos falando da maneira certa e nem temos visto a situação da maneira certa. E o diabo tenta te afrontar, fazendo com que você veja o pior da situação. Isso para quê? Só tem um objetivo, o diabo fazendo isso. É desanimar você. É minar a sua fé, fazer com que você desista, com que você fique, como muitos estão aí, chorando pelos cantos, angustiados, entristecidos. Não é essa a visão de Deus. Ainda que esteja morto, viverá, diz a palavra. Ainda que esteja morto, viverá. Quando você deposita a sua fé no Senhor Jesus, em mais ninguém, em mais nada. Marta, quando soube, correu para encontrar Jesus. Muitos, quando vem uma situação desesperadora, correm para todos os lados, menos para Jesus. Menos imergir na sua palavra e buscar nela uma direção, uma solução. E a solução está aqui, na palavra de Deus. Então, quando Jesus chega, Jesus diz para elas, olha, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Se você crê no Senhor de todo o teu coração, se a tua fé, ainda que seja pequena como um grão de mostarda, você vai poder fazer proezas, você vai ver milagres acontecendo de maneira sobrenatural. Escreve o que eu estou te dizendo, porque é a palavra quem diz. Não é o irmão Marcelo, é a palavra de Deus quem diz isso. E quando elas creem, mas ainda com a visão distorcida, quando elas dizem que creem, mas ainda com a visão distorcida, Jesus chega, vamos lá. Mas Senhor, já é de 4 dias, cheira mal. Aí você olha para o teu casamento e vê, olha, eu já estou nesse deserto há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Já não tem mais jeito, morreu, está cheirando mal. Calma. Ainda não é o tempo do Senhor se manifestar, mas a palavra que Ele libera para você nesse momento é essa. Esse casamento, esse divórcio, essa separação não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Então entenda você, Deus pegou o seu casamento, usou o seu casamento como uma ferramenta para te trazer para mais perto dele, para que você o conheça como realmente ele é, para que a sua visão, a sua fala estejam alinhadas com a palavra de Deus, com a visão de Deus para toda e qualquer situação da tua vida. Esse casamento bagunçado, de pernas para o ar, com amante no meio da história, não é para a morte, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aquela multidão que estava lá para ver o que Jesus ia fazer depois de Lázaro 4 dias morto, é a mesma multidão que está ao seu redor aí, desacreditando que o teu casamento pode ser restaurado. Muitos dizem, mas nem todos os casamentos serão restaurados. Todos aqueles que não têm fé no Senhor. Aí não vão poder viver o milagre. Agora, quem tem fé como um grão de mostarda, eu te digo, você vai ver o teu casamento restaurado em nome de Jesus. E quando Jesus chega na porta do túmulo, Jesus dá uma ordem específica. Lázaro, sai para fora. Jesus disse que ele nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, ou seja, para desfazermos todas as obras do mal. E é a mesma atitude que o Senhor espera que você tenha. Olhe para o teu casamento, mesmo bagunçado. Diga o nome do teu marido e da tua esposa, numa atitude de fé. E diga, fulano, sai desse emaranhado que você está envolvido. Tenha a sua fé ativa. Você precisa colocar a sua fé em prática.
Você dizer que tem fé, mas ficar recolhido, chorando pelos cantos de casa, perdendo dias de emprego, emagrecendo, não comendo, isso não vai resolver, não vai trazer o teu cônjuge de volta. Jesus deu uma ordem: Lázaro, sai para fora. Ele deu uma ordem específica. Jesus disse para que a morte que tinha levado Lázaro, para que a morte soltasse Lázaro. É a mesma ordem que o Senhor espera que você dê no reino espiritual para que o diabo, para que o demônio que levou cativo o teu marido, que levou cativo a tua esposa, que ele solte. Então, que por esta palavra liberada para você nesse momento, ela possa produzir o fruto para o qual ela foi designada. Não creia no que dizem, creia no que você realmente crê, no que a palavra de Deus diz. Não ouça as vozes alheias, ouça a voz de Deus. E para Deus, o casamento ele é indissolúvel. Aconteça o que acontecer. Se você se posicionar, ou seja, alinhar a sua vontade, o seu pensamento e a sua fala com o Senhor, o milagre vai acontecer. Isaías 65, 24 diz que antes que clamassem, o Senhor já estaria ouvindo. Esse é o desejo do coração de Deus. Que a sua oração seja ouvida rápida, mas existe um processo para que isso aconteça. Guarde bem o que eu vou te dizer. Só vive os propósitos de Deus aquele que suporta o processo. Esse deserto é um processo. Suporte para que você possa ver o teu milagre se materializar. Use a sua autoridade como homem e mulher de Deus e dê ordem para que o diabo que está prendendo o teu marido, prendendo a tua esposa lá no pecado do adultério, dos vícios, que ele solte. E uma palavra de autoridade não tem demônio que resista. Ele vai ser obrigado a devolver. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te oriente e que o Espírito Santo fale mais e melhor no teu coração neste momento. E olha, vou deixar aqui no link desse vídeo, na descrição do vídeo, o link dos nossos contatos de ajuda. Nós temos o grupo no WhatsApp, nós temos o e-mail para você que quer uma orientação, que você que quer conversar. Tem o meu contato lá de celular. Entre em contato, não passe esse deserto sozinho. Nós estamos aqui para te ajudar. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.